E aí pessoal, beleza? Então aproveitando aqui que já estou na rua gravando uma aula, me pediram para fazer um vídeo sobre panning. Panning é um efeito onde você tende a congelar o primeiro plano, certo? E borrar totalmente o segundo plano. Para que isso aconteça, é necessário que o seu objeto esteja em movimento. Então para isso estamos aqui numa avenida movimentada, tá? E o que acontece? A gente vai trabalhar da seguinte forma: a gente não pode trabalhar com velocidades muito baixas, senão a gente borra toda a imagem. A gente também não pode trabalhar com velocidades muito altas, senão a gente vai congelar toda a imagem. Eu vou estar trabalhando aqui com a velocidade de 1 para 60, que eu acredito que seja uma velocidade intermediária, 1 para 60, 1 para 80, e a principal função, o principal destaque no panning é o seguinte: por exemplo, quando o objeto estiver passando, o grande lance é a gente acompanhar o objeto, igual agora, a gente tem um carro passando, a gente vem acompanhando com a câmera o carro, então em relação à câmera, o carro vai estar parado, a gente vai estar seguindo ele e ele vai estar totalmente parado em relação à câmera, beleza? Então enquanto eu estou acompanhando o movimento dele, para mim é como se ele estivesse parado, mas enquanto eu estou acompanhando aqui ele, o fundo está se mexendo, então a gente vai ter velocidades relativamente baixas para conseguir aí borrar o fundo, e enquanto a gente vai estar acompanhando aqui o movimento do carro, ele vai estar parado para a gente, então ele vai estar sendo congelado. Na teoria parece um pouco fácil, não é tão fácil assim, requer um pouco de prática, aí você vai ter que igualar a tua velocidade de movimento exatamente a velocidade que o carro está vindo, para que você consiga sincronizar o teu movimento com ele e ele fique totalmente congelado. Também não é nada muito difícil, questão ali de umas 5, 6 fotos, 10, quantos você precisar praticar para poder obter resultado. Eu vou estar fotografando aqui, tá bom? E logo na sequência eu já mostro para você aqui o resultado. Espero que eu consiga também fazer. Vou esperar passar um carro em alta velocidade ou um motociclista para que a gente consiga obter o melhor resultado possível. Lembrando que, se o teu objeto estiver com uma velocidade muito baixa, você tem que diminuir também a velocidade do obturador para que ele não congele também o fundo. Então a ideia é um pouco de física agora, a ideia é que a velocidade aí relativa da câmera seja em movimento igual ao do objeto. Elas vão ter que caminhar totalmente simultâneas para que o objeto esteja parado em relação à câmera, ao movimento que ela vai fazer. Mas o fundo vai estar parado e quando você mexer a câmera, então para a câmera o fundo vai estar em movimento. Compreendeu? Ficou difícil? Qualquer coisa deixa aqui seu comentário, sua dúvida, mas eu acredito que você vai entender. Então quando o carro passar, eu vou apontar para ele lá e vou vir acompanhando ele aqui. Quando ele chegar aqui mais ou menos, ou onde quer que seja, eu vou fotografar ele em movimento e aí o fundo vai borrar e o carro que eu vou estar acompanhando vai ficar totalmente congelado. Espero que você tenha entendido. Eu vou estar fazendo o clique aqui, vou estar mostrando a foto e depois vou estar botando as configurações que eu usei e explicando a foto, mandando um áudio em cima dela, tá bom? Então vamos fotografar aí. Que tem carro pra caramba já passando aqui, daqui a pouco vai anoitecer. Vamos lá. Então aqui é a nossa primeira imagem, tá? A gente vai estar fazendo aqui a análise e só uma observação. Eu fiz todas elas com o motoqueiro, por quê? Porque os carros estavam parando no quebra-mola e quando eles passavam por mim, eles passavam muito lento. Os motoqueiros já conseguiam passar com mais velocidade e aí para registrar e para entender a ideia ficava melhor fazer com a moto, mas pode ser feito também com carro, a ideia é que esteja em alta velocidade, beleza? Pode ser feito com alguém pedalando, pode ser feito com alguém jogando bola, enfim, com um animal correndo se ele estiver numa linha reta e tal. A ideia é que esteja em alta velocidade. Aqui, como os carros vinham bem devagarinho por causa do quebra-mola, o efeito não estava ficando legal, eu fiz com a moto porque a moto já passava mais rápido. Então a gente vai trabalhar aqui com um exemplo hoje só de moto. Tá? Nessa imagem aqui, como eu falei, eu utilizei 1 para 100 de velocidade, tá? Então a gente tem aqui o fundo borrado e a pessoa totalmente congelada. Vou chegar aqui um pouquinho perto dela para a gente ver, a gente consegue ter, ainda não ficou 100%, poderia ser melhor, tá? Mas a gente tem, a gente consegue ver nitidamente a pessoa, consegue ver, ler tudo que está escrito aqui, ver o detalhe. Então isso é o panning. Fundo totalmente em movimento, borrado e o objeto em foco aí pra gente, beleza? Aqui eu trabalhei com a velocidade de 1 para 100 e eu quero chamar a tua atenção aqui para um detalhe, Olha aqui na foto inteira como ficou essa pilastra,
beleza? Então aqui a pilastra ela deixou um rastro, digamos assim, um pouco curto. Olha agora aqui nessa segunda imagem como ficou a nossa pilastra. Então aqui a gente tem olha a espessura dela aqui e olha já nessa foto. Aqui você pode reparar que ela ficou um pouco mais grossa, correto? E isso por que acontece? Porque nessa segunda imagem eu já trabalhei com a velocidade de 1 para 60. Então, conforme eu aumentei um pouquinho o meu tempo de exposição, eu estava em 1 para 100, o tempo era menor. Agora eu aumentei um pouquinho o tempo que o meu sensor ficou exposto, tá? Então, a velocidade de 1 para 60 ficou ali algum milésimo de segundo a mais aberta e aí ele conseguiu registrar, ó, o borrado ficou um pouco mais esticado, certo? Aqui, ó, para você ver um outro detalhe interessante, é que tinha uma ciclista também passando e como ela não estava dentro da velocidade de movimento que eu fiz para acompanhar a moto, ela também ficou borrada, apesar de estar em movimento. Então, o grande lance do panning é você entender essa questão, é você conseguir, aqui é o objeto e aqui é a câmera, é você conseguir alinhar a velocidade dos dois para que eles sejam uma coisa só em movimento. Se você andar com essa velocidade descompassada, o nosso objeto também vai sair desfocado porque ele vai entrar nesse movimento que a câmera faz. Então a ideia é, sempre que você for fotografar, a primeira coisa que você vai fazer é tomar uma certa distância do teu objeto para você conseguir igualar com a velocidade dele. E aí você vai sempre acompanhando o movimento. E quando você fizer o clique, você não vai fazer o clique, não é na hora de apertar você vai parar. Você faz o clique em movimento. O clique ele é feito jogando a câmera ainda, para que a câmera possa registrar esse movimento e borrar totalmente o fundo. Tá? Como eu falei, velocidades muito altas vão congelar toda a cena, e não é isso o interessante. O interessante é que fique algum milésimo de segundo aberto para que ela possa fazer esse borrado na imagem. Tá? Então aqui a gente trabalhou com 1 para 100, no objeto, em todas as velocidades eu tive o mesmo efeito. A pessoa ficou congeladinha, bonitinha, porque eu estava acompanhando. Mas o grande diferencial foi no fundo. Ó. 1 para 100, olha a espessura aqui da nossa pilastra. Em 1 para 60, ela já ficou um pouquinho mais grossa. Nessa aqui eu fiz em 1 para 50. Olha a diferença que já deu aqui. Ó. Olha, ficou basicamente o triplo da primeira. Certo? Isso por quê? Porque eu deixei mais tempo aberto, então ele aumentou esse rastro. E aqui ó, eu deixei em 1 para 40, do 40 para o 50 para 40 não deu tanta diferença assim. Nessa aqui já ficou mais, talvez por causa do zoom. Mas olha só, quanto maior eu fui deixando o meu sensor exposto, menor a minha velocidade, maior o meu tempo de exposição, o rastro ele foi aumentando. Então essa pilastra, que lá na primeira era fininha, aqui ela dá uma pincelada, ela borrou bastante e aí ficou uma pilastra bem grossa. Na pessoa, o objeto continuou congelado, a gente consegue ver aqui a palavra e tal, tudo direitinho, os detalhes, mas o fundo ficou mais borrado ainda, então isso melhora o nosso efeito. Dá para você trabalhar com velocidades ainda mais baixas, aqui também a gente trabalhou com 40, 1 para 40, 1 para 40 e 1 para 40 também. Tá vendo? Aqui a gente tem nitidez total no quadro e isso é bem legal, ó. Consegue ver aqui todos os detalhes. Chinelão. Tá vendo? Tudo bem nítido e o fundo totalmente identificado. Não identificado, a gente não consegue ver o que é o que aqui. Então a ideia é totalmente essa mesmo, certo? E aqui basicamente o que fica é isso. A gente entender que se eu usar velocidade muito alta eu vou congelar tudo. Se eu usar velocidades muito baixas eu corro o risco de perder o meu objeto. Então a gente trabalha ali com uma velocidade, como eu fiz aqui, entre 100 e 30 eu consegui obter um resultado bacana, entre 100 e 40. Talvez com 30 também seja possível, mas você vai ter que ter uma precisão maior. Como eu não estava tão distante assim do meu objeto, eu estava na calçada e eles passaram do outro lado da rua, talvez isso tenha dificultado um pouco, porque quando eles passavam na minha frente, eles passavam muito rápido. E aí eu não consegui talvez acompanhar tanto, mas se você de repente toma uma distância um pouco maior, esse efeito fica ainda mais fácil, porque quanto mais longe está o seu objeto, mais você consegue acompanhar. Porém, também só cuidar, porque se você estiver muito longe, aí ele vai ficar muito lento em relação ao fundo, aí você vai acabar não tendo efeito. Então, é encontrar essa balança
e trabalhar com velocidades aí nessa faixa. Eu acredito que para você começar a treinar 1 para 100, 1 para 80 está legal, e aí depois que você entender o processo, começa a diminuir um pouquinho. Vai para 1 para 60, 1 para 50, 1 para 40. Eu trabalho aqui de 1 para 40 até 1 para 100. Essa aqui é 1 para 40. Ficou um efeito bem legal já está bem visível aqui. Claro que poderia melhorar mais, mas a ideia aqui é que você entenda, né? Na minha intenção não era fazer o clique perfeito, ia demandar um pouco mais de tempo, e já estava anoitecendo, mas dá para a gente visualizar totalmente aqui o que é o efeito do penning. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te tirado aí a tua dúvida, ou te apresentado uma ferramenta nova, um novo efeito aí que você pode estar aplicando. É bem legal para fazer uma foto diferenciada, né? Vai fazer, às vezes, fotografar alguma cena e você fazer isso com penning fica bem legal, principalmente em corrida, onde às vezes você vai fazer evento de ciclismo, de corrida em geral, maratona ou corrida de carro. Fica bem legal esse efeito onde você pega a pessoa que você quer e todo o restante você deixa ali ele borrado, dá um efeito bem bacana. E o principal, é uma coisa que as pessoas, não vou dizer que não conseguem, porque sempre tem um chato que vai se dedicar e vai conseguir, mas 99% das pessoas não vão conseguir fazer com o celular. Sempre tem um chato que vai fazer e consegue, então não vou falar que é impossível, mas a grande maioria das pessoas não vão conseguir fazer isso com o celular, então a sua foto passa a ganhar um destaque, passa a ganhar um diferencial quando você começa a aplicar essas técnicas aí, beleza? Qualquer dúvida deixa aqui embaixo no teu comentário. Se você não segue a gente, já segue aí, já deixa o teu like nesse vídeo. E é isso aí, deixa a tua dica também. Essa aula de hoje foi pedido de alguém que mandou na aula passada pedir para fazer uma aula de penning. Então você que quer também ter algum assunto aqui, mande seu comentário aqui embaixo, a gente vai estar gravando para você. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!